Juliana também, que tem uma dúvida, Gabriel de Salvador, um beijo aí pra galera de Salvador, da Bahia, que está acompanhando a gente, que eu vou falar aqui, ó, quando a gente falar aqui do presidencialismo, eu vou responder a sua pergunta, tá? E a da Giane Botelho, de Vitória Conquista Bahia. Não entendeu aquela última questão que eu falei do pluralismo político, tá? Obrigado aí pelo elogio da aula. Quando eu falei do pluralismo político, né? Falei numa das perguntas lá sobre a liberdade religiosa. Falei qual que é o fundamento da liberdade religiosa no Brasil. Pluralismo político. Porque o pluralismo político significa pluralidade de ideias. Não apenas, às vezes as pessoas confundem pluralismo político com vários partidos políticos, não é só isso, né? Vários partidos políticos decorrem da pluralidade de ideias, mas não é só isso, tá? O pluralismo político ele é mais amplo, é sempre pensar em pluralidade de ideias, o que permite ao pluralismo político fundamentar, inclusive, a liberdade religiosa no Brasil. Show de bola? Então, agora a gente entra numa parte da aula que é uma parte mais sensível, tá? E assim, para quem nunca estudou direito constitucional, essa é uma parte mais pesada, ela é mais densa. Então você não deve se desesperar. O conhecimento é um processo natural, você tem que ter a tranquilidade de prestar atenção. Teve dúvida aqui, pergunta. Pessoal do online teve dúvida, manda pergunta. E, além disso, estudar depois que a gente terminar a aula. Se você não estudar, você não vai aprender nada disso aqui. Fatalmente, pelo andar do nosso horário, a gente não deve terminar esses princípios hoje. Então, na próxima aula, a gente vai finalizar esses princípios, tá? Vamos começar aqui com o princípio federativo, que é o primeiro e, sem dúvida, um dos mais importantes aí para a sua prova, tá? Queridos, o princípio federativo, ele tem como fundamento constitucional o artigo 1º, tá? Então, a fundamentação do princípio federativo está no artigo 1º, quando a Constituição diz a República Federativa do Brasil, ou seja, a própria Constituição Federal disse que o Brasil é uma federação. Mas o que significa ser federativo? Significa que esta foi a forma de Estado adotada no Brasil. Forma de Estado adotada no Brasil. E quando a gente fala de forma de Estado, o que significa ser forma de Estado? Forma de Estado é como ele vai representar como o poder político do Estado está distribuído dentro do território. Então, se o poder político ele está centralizado, eu tenho uma forma de Estado. Se eu tenho o poder político descentralizado, eu tenho uma outra forma de Estado. Entenderam isso aqui? Então, a forma de Estado, ele representa esta distribuição do poder político dentro do Estado brasileiro. Para o pessoal que não viu ainda aqui, ó, cupom de desconto Daniel Sena, 30%. Vou apagar ele aqui. Você já entra no site lá, já faz a sua compra lá e investimento na sua preparação. Queridos, para a gente entender a forma federativa, eu quero trabalhar com vocês aqui duas formas de Estado antagônicas, tá? São as duas formas de Estado mais antagônicas que existem e que geralmente são as que caem em prova. Então nós temos uma forma de Estado unitária e nós temos uma forma de Estado complexa. O que é a forma de Estado unitária? A forma de Estado unitária é quando o poder político do Estado ele é centralizado, tá? Então nós temos como característica a centralização política. Quando eu digo que na forma unitária de Estado ocorre a centralização política, eu quero dizer que o poder político do Estado está todo nas mãos de uma só pessoa. Então uma só pessoa detém todo o poder, uma só pessoa determina as diretrizes do Estado, tudo bem? Já no Estado complexo, numa forma de Estado complexa, nós temos como característica principal a descentralização política. Descentralização política. A descentralização política significa dizer que o poder político num Estado complexo ele está nas mãos de várias pessoas. Essa é a diferença básica entre Estado unitário e Estado complexo. Entendeu isso aqui? Tá? E uma das formas de Estado complexo que existe é a nossa.
adotada no Brasil. Então, a forma federativa é uma espécie... Forma federativa é uma espécie de Estado complexo. Significa dizer, então, que no Brasil o poder político ele está descentralizado. Grave isso, tatue no corpo, mas não erre em prova. Ok? Então, caiu na tua prova falando sobre federação, sobre a forma de Estado adotada no Brasil. O que ele quer saber de você é essa característica, que essa característica é a principal cobrada em prova. É a chamada descentralização política. Numa forma federativa, o poder político está descentralizado. Ou seja, dizer que o poder político é descentralizado significa dizer que ele está nas mãos de várias pessoas. Todo mundo acompanha o raciocínio até aqui? Então, quem são as pessoas que possuem poder político dentro do Estado? Essa foi uma pergunta que eu fiz, tá? Quem são as pessoas que possuem poder político dentro do Estado? Cidadão, União, ou seja, esta é uma pergunta que até a quarta série todo brasileiro deveria responder, porque é uma compreensão básica da organização do nosso país, né? Infelizmente o Brasil não cultiva essa cultura, mas no futuro eu ainda acredito que vai cultivar. Por isso que cai em prova e as pessoas erram. Mas essa é uma compreensão da organização do Estado. Queridos, a forma federativa significa dizer que o poder político ele está descentralizado nas mãos de 4 pessoas. Quais são as 4 pessoas que detêm poder político no Brasil? União, estados, Distrito Federal e os municípios. Isso aqui não cai em prova, despenca. Então, uma coisa básica que você tem que saber é que a forma federativa do Estado, a Federação Brasileira, ela é composta de 4 entes federativos. É como eu posso chamar esses carinhas aqui. 4 entes federativos. Daniel, mas você falou que eles são pessoas? Sim. Uma definição jurídica bem adequada para esses 4 é que eles são pessoas, mas como eles não são como nós, então são pessoas jurídicas. Não são pessoas físicas, tá? Então são pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Direito público interno. Aqui eu estou te dando um conceito dessas pessoas aqui, que é um dos conceitos mais elaborados para a prova. É uma questão de nível altíssimo essa aqui, ok? Você tem que lembrar que União, Estado, DF, Município são eles que compõem a Federação Brasileira e são eles que detêm personalidade jurídica e elas têm poder político. Ou seja, quando a gente fala na descentralização política, significa dizer que o poder político do Estado está nas mãos de cada uma dessas pessoas. Ok? Tá, Daniel, mas o que significa poder político? Poder político está atrelado com a capacidade de autonomia que essas pessoas têm. Então, dizer que uma pessoa tem poder político é dizer que essas pessoas têm autonomia política. Autonomia política significa autoadministração, autolegislação, autogoverno, autoorganização. Ou seja, cada uma dessas pessoas tem a capacidade de se autoestruturar, se entendem? Então, por isso que elas são pessoas jurídicas, tá? Por isso que elas são entes federativos, por isso que elas têm poder político. Dizer que são pessoas jurídicas significa que eles são sujeitos de direitos e obrigações. Então, a União, Estado, DF, Município tem personalidade jurídica, como eu e você. Eu e você temos personalidade jurídica, só que nós somos seres humanos. Então, nossa classificação no direito é como pessoa física, ok? União, Estado, DF, Município não são seres humanos, são entidades. E esses entes, como não são seres humanos,
Então nós vamos chamar no direito de pessoas jurídicas, porque eles têm personalidade jurídica. Dizer que tem personalidade jurídica significa dizer que a União, o Estado, DF, município, tem direitos e obrigações. Todo mundo compreendeu até aqui? Eu falei que elas são pessoas jurídicas de direito público, ok? Dizer que elas são pessoas jurídicas de direito público significa que elas são reguladas por normas de direito público. Normas de direito público são normas cogentes, são normas obrigatórias, são normas que determinam o comportamento. Então, União, Estado, DF, município não faz o que quer. União, Estado, DF, município faz o que a lei manda fazer, entende? É diferente de aí de você. Nós temos algumas normas de direito público que regulam a nossa vida, mas a nossa vida é regulada por normas de direito privado. Normas de direito privado significa eu compro aquela casa se eu quiser. Entende a ideia? União, Estado, DF, município não tem norma de direito privado. Eles são regulados por norma de direito público. Eles têm que fazer o que a lei manda ou o que a lei permite. Entenderam o conceito aqui? E elas são de direito público interno. Dizer que União, Estado, DF e município são pessoas jurídicas de direito público interno significa dizer que a personalidade jurídica desses 4 entes aqui só tem relevância internamente no Brasil. Então, por exemplo, se eu for visitar, eu sou prefeito de Toledo, e aí eu resolvo visitar a Austrália, chego lá para o presidente da Austrália e falo, olá, tudo bom? Eu sou prefeito de Toledo. O cara vai olhar e falar assim, what? O que é Toledo? Um grande município do Brasil. Oi? Município? O que é isso? Entendeu, né? Ninguém sabe o que é. Porque a relevância jurídica desses entes é interna, só existe dentro do Brasil. Tá? Então eu dei para vocês ali o conceito e dei a razão de cada um dos elementos. Alguma dúvida até aqui? Posso avançar? Uma pergunta que sempre cai em prova e você tem que sempre partir o estudo desse princípio, dessa regra que eu vou falar agora. Quem que manda mais? União, Estado, DF ou município? É uma pergunta, gente. Aí vocês respondem. Não sei se no país de vocês é assim, tá? Então, quem manda mais? União, Estado, DF ou município? Então, algumas pessoas olham e falam assim, nossa, é União, né? Então, eu quero que vocês guardem uma coisa, porque essa é uma leitura muito equivocada que a sociedade tem e que às vezes atrapalha para a sua prova, né? Então, guardem, não existe hierarquia entre os entes federativos. Logo, ninguém manda em ninguém, ok? Ninguém manda em ninguém, porque não tem hierarquia entre os entes federativos. O que existe entre eles é autonomia. Eles estão na mesma posição jurídica. O que distingue eles é o que cada um deve fazer segundo a Constituição Federal. Então a Constituição Federal vai olhar para cada um deles e vai falar, oh, você pode fazer isso, você isso, você isso, você isso. Ok? Lá na frente a gente vai aprender o que cada um desses entes federativos pode fazer. Tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Posso avançar? Uma outra pergunta que sempre cai em prova. Cuidado com essa da hierarquia, tá? Que essa da hierarquia cai direto. Falou hierarquia entre ente federativo, marca errado, tá? Outra pergunta que sempre cai em prova é, qual desses 4 tem soberania? União, Estado, DF ou município? Quem tem soberania? União, Estado, DF ou município? Todos? União? Ninguém? Então, pergunta top de prova. Se aparecer na tua prova, qual ente federativo tem soberania, você vai marcar nenhum. A soberania é um atributo que não pertence a nenhum ente federativo. Então, nenhum deles tem soberania. Então, se chegar na tua prova uma questão dizendo a União tem soberania, você vai marcar errado. O Estado tem soberania, você marca errado. O DF tem soberania, você marca errado. Qualquer ente federativo, na tua prova, disser que tem soberania, você vai marcar errado. Porque a soberania é um atributo que não pertence aos entes federativos, pertence a todos eles juntos, e todos eles juntos formam a República Federativa do Brasil, que é o Estado Federal. A República Federativa do Brasil é soberana.
Então, quem detém a soberania? República Federativa do Brasil. É a única questão que pode estar certa na sua prova, porque ele é um atributo do Estado Federal, não dos entes federativos. Então, o ente federativo não tem soberania. Ele tem autonomia, instituto jurídico diferente. Todo mundo acompanhou até aqui? Beleza? Então, guardem. Ente federativo tem autonomia, não soberania. Porque apareceu na tua prova que tem soberania, marca errado. A soberania é um atributo que só pertence à República Federativa do Brasil. Tranquilo? Agora eu vou fazer uma questão mais difícil um pouco. Prestem atenção. E não se preocupe se você não está entendendo bulhufas do que eu estou falando, porque faz parte do processo de conhecimento. Você está vendo a primeira vez, você não vai entender bulhufas, você faz parte. Se alguém me ensinar hoje a desmontar o motor de um caminhão, eu não vou entender bulhufas, mas eu vou ficar... igual vocês estão ficando, né? Você sai da casa, dá vontade de chorar. Você fala assim, meu Deus, no primeiro dia entendi porra nenhuma, eu acho que eu não vou fazer. Calma. O processo de conhecimento é esse. Em algum momento você não tem que entender nada. Aí você vai estudando e vai começando a compreender. Daqui um dia você está aqui na frente dando aula, é assim que faz parte. Ok? Então, paciência. Só que eu preciso aprofundar agora para prestigiar as pessoas que vão fazer concursos mais difíceis. Lembra que eu falei? Esse curso de carreira administrativa ele vai te preparar para um concurso simples, mas ele vai te preparar para um concurso mais difícil. Porque o curso é muito completo. E as nossas aulas serão sempre assim. Então, alguns vão pegar o conhecimento até um nível, depois outros vão pegar o conhecimento um pouco mais, e aquela galera que está com uma bagagem maior vai pegar um conhecimento mais profundo. Faz parte. E assim a gente vai evoluindo junto, tá? Então, olha só. Eu acabei de dizer que soberania é um atributo que não pertence aos entes federativos, ok? Quem que tem soberania? República Federativa do Brasil, ok? A soberania é atributo da República Federativa do Brasil, mas quem exerce ela em nome da República Federativa do Brasil é a União. Então, cuidado, pelo amor de Deus, com essa questão. Porque essa questão é a nível de analista da Receita Federal, uma questão de altíssimo nível. Ok? Questão de altíssimo nível. Então, atenção. A República Federativa do Brasil, ela é a titular da soberania. Ela tem soberania. Mas quem exerce a soberania em nome da República Federativa do Brasil? União. Vou pegar um exemplo bem clássico aqui para vocês entenderem. Se o Brasil for para uma reunião internacional com outros países, ele manda quem? O prefeito de Cascavel? Não, quem que ele vai mandar? Presidente da República. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo da União. E por que quem vai é o presidente da República? Porque a União representa a soberania da República Federativa do Brasil. Entenderam aqui? Questãozinha de altíssimo nível essa aqui para uma prova. Posso avançar? Ok? Esse é o tipo de informação que você, depois que chegar em casa, você pode balançar a cabeça, show de bola, mas recomendo em casa assista novamente, tá? Então, porque aí vai ficando consolidado na tua cabeça. Quanto mais vezes repetir, mais consolidado vai ficando aí para você, ok? Então, todo mundo compreendeu até aqui? Posso avançar? Eu vou avançar agora. Olha só. Se a gente olhar para cada um desses entes federativos, a gente tem uma noção mais ou menos do que cada um deles representa, né? Dentro da estrutura do Estado brasileiro. O mais difícil de visualizar a representatividade é da União, que a União é muito abstrato. Se eu falar do Estado, todo mundo enxerga um Estado, não enxerga? Por isso, Estado do Paraná, onde nós estamos aqui agora, todo mundo enxerga, não enxerga? Tá. Se eu falar de um município, vocês enxergam também, não enxergam? Tipo, o município de Cascavel, onde nós estamos transmitindo essa aula aqui agora. Todo mundo entende o que é município? Consegue ver as fronteiras do município? Quando a gente está viajando de carro, a gente vê, está sendo um município indo para outro. Você consegue visualizar isso no mapa mundi, né? Lá no mapa do Brasil. Mas a União, a gente não consegue visualizar, porque ela é muito abstrato. Então nós dizemos que a União, ela é simplesmente poder e pessoas trabalhando para ela ali. Não tem um espaço geográfico assim da União como o Estado tem, o município tem, entende isso aqui? Ele é um pouco abstrato. Ela é a manifestação do poder político por meio de várias entidades, várias instituições e seus órgãos. Então, como que eu vejo a União, por exemplo? O INSS. O INSS é um órgão da União que cuida da previdência dos servidores, das pessoas regidas pelo regime geral de previdência. Então, eu vejo a União no INSS, entende?
Onde que eu vejo a união também? Eu posso ver a união, por exemplo, no Tribunal Regional Federal. Eu vejo a união em órgãos, instituições. Entenderam a ideia? É assim que eu vejo a união. É mais fácil de você visualizar, para você não ficar tentando enxergar a união como a gente vê o Estado e o município. Fala, minha linda. Não tem soberania entre eles? A pergunta da colega aqui, muito bacana. Não tem soberania entre eles? Não. Lembra que eu falei que não existe soberania nenhum, ente federativo tem soberania? O termo adequado é autonomia entre eles. Tá? Então, entre eles existe uma relação de independência, de autonomia. Ninguém manda em ninguém. Ok? Então, ninguém manda em ninguém. E isso é muito difícil de enxergar, porque a gente cresce com a ideia de que o presidente manda no Brasil, o governador manda no estado e o prefeito manda no município, e a gente tem uma falsa impressão de que o governador manda no prefeito e o presidente manda no governador. E essa falsa impressão é tão real que um dia desse eu andando na Avenida Paulista, um beijo pessoal de São Paulo, tô morrendo de saudade, andando na Avenida Paulista e apreciando uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus. Aí os jovens, eles levantavam placas, Dilma, abaixa a passagem de ônibus. Aí eu olhei e fiquei pensando, o que a Dilma tem a ver com a passagem de ônibus do município de São Paulo? Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm a leitura de que a presidente da República manda no Brasil, manda em tudo. É a noção da hierarquia que a gente tem. Mas não tem hierarquia entre eles, tem autonomia total. O prefeito não é subordinado ao governador, tem nada a ver. Entende isso aqui? Aí eu vou falar com o prefeito, se o prefeito não fizer, eu vou falar com o governador. Tipo, eles estão em esferas e são entes diferentes. Por isso que a gente fala em autonomia, não soberania. Tudo bem? Tranquilo? Queridos, falei um pouco do que é união, do que é o Estado, o DF, município, e falei para vocês que a diferença entre eles é o que eles podem fazer. Né? Então, quando a gente vai ver a diferença entre união, Estado, DF, município, essa diferença está nas competências. E as competências é o que cada um deles pode fazer. E a Constituição Federal, quando foi dividir as competências e as atribuições de cada um deles, ela se utilizou de um princípio. Princípio esse que já caiu várias vezes em prova. Então guarde o princípio. Princípio da predominância do interesse. Princípio da predominância do interesse. O que é este princípio? O princípio da predominância do interesse significa dizer que em cada ente federativo vai predominar o interesse, ele vai ter a competência do interesse que predomina nele. Então, qual que é a competência da União? As competências da União estão atreladas ao interesse que predomina na União. E aí a Constituição percebeu que os interesses que predominam na União são interesses gerais ou nacional. Já apareceu em prova assim também. Nacional. Ou seja, o que a Constituição vai dizer para a União fazer são coisas que são mais de interesse nacional. Aí ela, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de uma coisa que é de interesse nacional e que é da União a competência de fazer. Emitir moeda. Vocês já viram, tem moeda diferente do Paraná para São Paulo? Não é a mesma moeda? Por quê? Porque o interesse é geral, quem emite só a União, então emite para todo mundo a mesma coisa, entende? Seria mais ou menos isso. A Constituição olhou para os estados e falou assim, o interesse que predomina nos estados é o interesse regional. Então deu para os estados o interesse regional. Ou seja, interesses e assuntos mais regionais daquela região. Olhou para os municípios e deu para os municípios competências que estejam atreladas ao interesse local. Então, em regra, os municípios vão fazer coisas de interesse local, daquele município. Tudo bem até aqui? Tá, Daniel, e o Distrito Federal? O Distrito Federal, a Constituição deu para ele aquilo que nós chamamos de competência híbrida. Daniel, por que competência híbrida? Dizemos que a competência do Distrito Federal é híbrida porque ele age ora como se fosse um estado, ora como se fosse um município. Então o Distrito Federal ora ele age como se fosse um estado, ora ele age como se fosse um município. Tudo bem até aqui? Um dia um aluno desesperado me para no corredor e fala assim, Daniel, eu já estudo há 3 anos com você, mas eu estou angustiado. Eu falei, fala cara, abre o seu coração para mim. Aí ele olhou para mim e falou assim,
eu preciso que você me diga o que é o Distrito Federal, porque eu não entendo. E aí ele me perguntou, responda de uma vez, o Distrito Federal é um estado ou é um município? Pergunta de prova. O Distrito Federal é um estado ou é um município? Uma pergunta, né? Lembra? O Distrito Federal é um estado ou é um município? Algumas pessoas acham que é os dois. Porque ele pode fazer as duas coisas, né? Mas, gente, o Distrito Federal não é município. E sabe por que o Distrito Federal não é município? Porque se ele fosse município, a gente chamaria ele de município. Olha que ideia boa. Desta forma, o Distrito Federal também não é estado. Porque se o Distrito Federal fosse um estado, nós chamaríamos ele de estado. Aí o aluno ficou vermelho de raiva. E falou, tá aí, então o Distrito Federal é o quê, professor? O Distrito Federal é Distrito Federal. Dúvidas? É simples. O Distrito Federal é um Distrito Federal. Mas aí não para por aí, porque aí a sua cabeça começa a fermentar e o teu cérebro começa a trazer outras perguntas. Todas elas em 2015 despencaram em prova. Daniel, o Distrito Federal então é a mesma coisa que Brasília? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente, o Distrito Federal não é a mesma coisa que Brasília. Distrito Federal é uma coisa, Brasília é outra. Tá, Daniel, mas o Distrito Federal é a mesma coisa que a capital federal? Cara, a Isaf adora essa questão. O Distrito Federal é igual à capital federal, sim ou não? Sim ou não? Sem medo, gente, de errar. Vocês vão errar, pode ficar tranquilo. Sim ou não? Claro que não, gente, não é a mesma coisa. E por que não é a mesma coisa? Porque a capital federal é Brasília. Capital federal é Brasília. Então, o Distrito Federal não é a capital federal. Ok? Aí você fala, que merda. Então, Daniel, Brasília é o quê? Brasília é um município? Pergunta Ultra Mega Power de prova. Brasília é um município, sim ou não? Claro que não. Guardem isso para sempre. Brasília não é um município. E por que Brasília não é um município? Porque a Constituição proíbe a divisão do Distrito Federal em municípios. Guardem isso, porque essa questão é de altíssimo nível, onde 90% da população brasileira não tem noção do que eu estou falando agora. Ok? Não tem noção do que eu estou falando. Então, por isso que sempre cai em prova, porque as pessoas não sabem disso. Logo, Daniel, ferrou tudo. Se Brasília não é município, Brasília não é DF, DF não é capital federal, o que é? Distrito Federal é Distrito Federal, ente federativo. E Brasília, a única definição jurídica que existe é capital federal, ponto. Ok? E aí a banca vai lá e cria uma nova pergunta. Tá, quem cuida de Brasília então é um prefeito, sim ou não? Sim ou não? Lógico que não, se Brasília não é município, então não é um prefeito que cuida. Entenderam a ideia? Tá, e quem cuida do Distrito Federal? É um prefeito? Não, porque o Distrito Federal não é município. Mas a Constituição diz que quem cuida do DF é um governador. Então o Distrito Federal vai ter um governador, que é o cara que vai cuidar do Distrito Federal. Em ordem prática, principalmente para a galera que está de Brasília assistindo a gente, um beijo no coração de todo mundo de Brasília aí, minha terrinha. Então, de ordem prática, nós teríamos aqui. Este retângulo é o Distrito Federal. Ele é um retângulo dentro do estado de Goiás. Tá? Para que existe o Distrito Federal? Para albergar a capital federal. Então, o Distrito Federal ele pode se locomover, como já se locomoveu no Brasil. O Distrito Federal já foi no Rio de Janeiro. E um dia eles falaram, não, vamos colocar a capital lá mais para dentro. Então, o Distrito Federal ele pode se locomover. Ele é um ente federativo que tem a única função colocar o centro do poder das decisões políticas lá dentro dele. E esse centro fica dentro de Brasília, que é um aviãozinho no meio do DF. Um desenhozinho de um avião. Mas quem conhece Brasília já deve ter ouvido falar nas chamadas cidades satélites.
né? As cidades satélites são cidadezinhas que estão em volta de Brasília, por isso que são satélite. Entenderam a ideia? Daniel, nessas cidades satélites são municípios? Não, porque o DF não pode ser dividido em município. Então elas são o quê? Regiões administrativas. Então, de forma prática, o DF está dividido em regiões administrativas. O governador que cuida de tudo isso? E o governador cuida de tudo isso. E quem cuida das regiões administrativas? Um prefeito? Não, porque o prefeito cuida de município. Quem cuida das regiões administrativas é um administrador. Esse administrador é eleito pelo povo? Não, porque não tem autonomia política nessa galera. Ele é escolhido pelo governador. Imagina um grande departamento de um órgão público. É isso que o Distrito Federal é. Cada região administrativa é como se fosse uma sala e tivesse um administrador naquela sala. De ordem prática é assim que é o Distrito Federal. Ok? Juridicamente, para a tua prova, o que é relevante é o que traz o artigo 18 da Constituição Federal. Nós vamos trabalhar lá na frente, mas você já pode ter isso como leitura depois. O artigo 18. Distrito Federal é ente federativo, que nós falamos aqui agora, e Brasília é capital federal. Essas são as duas informações jurídicas que você precisa ter para a sua prova. E o DF não é Brasília. E o DF não pode ser dividido em município, e Brasília não é município. Guardou essas informações. Qualquer questão que cai sobre o DF e Brasília, você vai matar na sua prova. Ok? É o tipo de questão que quando cai, você pode ter certeza que a maioria dos brasileiros não tem nem noção. A vantagem de você me ter como professor é que além de eu saber disso aqui, porque eu estudo Direito Constitucional, porque eu sou de lá de Brasília, olha só que top. Então já ajuda também um pouco a você entender mais esse instituto aqui. Beleza? Tranquilo? Estou apresentando Brasília para o pessoal de Brasília aí que não conhece, né? O cara está lá em Brasília, não sabe nem como é que é a divisão. Vamos avançar aqui. Gente, alguma dúvida até aqui? Posso avançar? Tranquilo? Beleza? Conseguiu perceber o volume de informações que eu estou passando para vocês? Por isso que eu falei, essa aula é mais densa. Agora imagina que tudo isso é questão de prova. Essa é a diferença da minha aula de uma faculdade de Direito. Alguém fez faculdade de Direito aqui? Uma faculdade de Direito, você não vai ter uma aula voltada para questões de prova, você vai ter para conhecer a parada. Aqui a gente vai buscar questões de prova. Tudo isso que eu estou falando até agora já virou questão de prova. Tudo. Tudo, sem exceção. Tá? Então, se já virou questão de prova em algum momento, no dia que você abrir o seu caderno de prova, vai ter a perguntinha lá, Brasília é igual ao DF? Aí você vai fazer, idiota, né? Não, eu espero. Eu espero, né? Para isso você tem que estudar. Beleza? Vamos avançar? Ainda no princípio federativo, hein? Atenção. A Federação Brasileira, e aqui também é uma questão de um nível um pouco mais elevado, tá? A Federação Brasileira, no que tange a sua formação, no que tange a formação da Federação Brasileira, a doutrina classifica ela em 3 classificações bem interessantes. São 3 características, né, na verdade. 3 características da formação da Federação Brasileira. Primeira característica da Federação Brasileira é que a Federação Brasileira tem a sua formação classificada como centrífuga. Então, a Federação Brasileira ela é classificada como centrífuga. Então, certamente, quando a gente fala em centrífuga, as jovens dessa sala devem lembrar o que é uma centrífuga, né? E os jovens também, porque hoje nós temos um Brasil de igualdade, né? Então, quem tiver dúvida do que a centrífuga faz, chega em casa hoje, liga a máquina de lavar no botão centrifugadora e ele vai começar a fazer um movimento. E este movimento, ele é giratório. Se a roupa tivesse toda centralizada num ponto, na hora que a máquina começa a girar, essa roupa faz um movimento. Ela sai de dentro para fora. Ela faz esse movimento. Ela sai do centro da máquina de lavar para as paredes da máquina. Todo mundo consegue enxergar isso numa centrifugadora? Beleza? É centrifugar, ou essa força centrífuga, é uma força da física. E essa força da física, ela faz este movimento de dentro para fora. A Federação Brasileira, ela foi construída
de dentro para fora. Como assim, Daniel? Foi uma máquina de lavar gigante, girou tudo e virou essa zona. Não. A Federação Brasileira, nós tínhamos um poder centralizado. Era um poder unitário. O Estado brasileiro era um poder centralizado. Por conta da transformação de Estado unitário no Brasil para Estado federal, o poder político saiu do centro e se descentralizou. Por isso que nós dizemos que a Federação Brasileira é classificada como centrífuga. Ela deixa de ser um Estado unitário e se transforma em Estado federal. O poder político, que era central, passou a ser descentralizado. Todo mundo visualizou esse movimento? Dentro para fora. É diferente da formação federativa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é uma federação. Só que a Federação Norte-Americana, a formação dela é centrípeta. De fora para dentro, é o oposto. A formação centrípeta. Por que nos Estados Unidos é centrípeta? Porque os Estados Unidos eram vários estados soberanos. Eles se juntam, abrem mão de parte da sua soberania em prol da soberania nacional. Por isso que o nome é Estados Unidos. Entenderam a ideia? Então isso aqui cai sempre em prova. Eles adoram dizer que a Federação Brasileira é centrípeta. Você vai dizer, não, centrípeta é americana, a brasileira é centrífuga. Ok? Outra característica que pode aparecer na sua prova é que a Federação Brasileira ela é formada por desagregação. Desagregação. A gente fala que a Federação Brasileira é formada por desagregação, significa dizer que o poder central ele se desagregou em micros poderes. Então, cada ente federativo tem poder. É um movimento parecido com um movimento centrífugo. Tudo bem? Então, você tinha um poder central, esse poder se fragmenta, ele se desagrega e se transforma em vários poderes. Ok? Tudo bem até aqui? Então, é muito parecido o conceito de federação por desagregação do conceito de centrífuga. Essas são características da Federação Brasileira. Tá? Terceira característica, essa é a mais divertida para a prova. Lembre-se, isso aqui é uma questão de altíssimo nível. Tá? Terceira característica é que a Federação Brasileira é classificada como tricotômica. A Federação Brasileira é classificada como tricotômica. O que significa uma federação tricotômica? Se alguém dissesse para você, o Brasil é uma federação tricotômica, você pensaria em quê? Alguém já está indo bem. 3, né? Tipo assim, 3, né? 3 realmente tem alguma coisa aqui. Não é de gaúcho, tri legal, né? Tri não sei o quê. Nossa, que tri difícil, é tricotômico. Não, não é tri de gaúcho, tá? É tri de 3 mesmo. Mas o que ele está falando aqui, tricotômico? 3 poderes? Sabia que tem livro que diz isso? Por isso essa questão é uma das melhores para a prova. Tricotômico não é 3 poderes, porque eu não estou falando de poderes do Estado. Os poderes do Estado é o próximo tema aqui. Ó. Eu estou falando da Federação Brasileira. Quando eu digo que a tricotômica é uma característica da Federação Brasileira, eu tenho que analisar o Pacto Federativo. E por que o Pacto Federativo é tricotômico? Porque ele está distribuído em 3 níveis de poder. Um geral, um regional e um local. Por que ninguém faz essa associação? Porque existem 4 entes federativos. Por isso que é difícil essa associação. Mas você tem que lembrar que um deles não tem um nível de poder próprio, porque ele se utiliza de um poder no nível estadual e no nível municipal. Consegue perceber? Por isso que é tricotômica. Nós somos a única federação tricotômica do mundo. Sabia disso? Nós somos a única federação tricotômica no mundo. O normal no mundo é 2 níveis de poder. É você ter um poder nacional e um poder regional. Isso é algo normal. O Brasil teve a grande ideia de criar um 3º nível para ficar mais fácil, né, para fazer as coisas, né, ilícitas. Que aí você não tem controle. Tudo bem até aqui? Então, tricotômico, porque é um nível de poder geral, um nível de poder regional, um nível de poder local. Essa é uma questão de altíssimo nível. Para quem está visando aí analista do Bacen,
concurso top que está para vir aí, analista da Câmara, pegar aí um nível alto de concurso, você ganhar 12, 13, 15 mil reais, esse é o nível de pergunta que você vai encontrar lá. Posso avançar? Tudo bem até aqui? Então, falamos das características da Federação Brasileira, da formação. Mas existe uma outra característica da formação da Federação Brasileira, que é uma outra característica super importante para a sua prova, tá? E qual que é essa característica? E aqui já vou responder a pergunta de um dos alunos que fez a pergunta no intervalo, a gente chega agora na sua pergunta aqui, tá? A pergunta do... a pergunta do Luiz Cláudio Kuklinch. Sua pergunta será respondida agora, meu queridão. Olha só. A Federação Brasileira, este princípio, né? Ele é considerado uma cláusula pétrea. Guarde isso. Uma cláusula pétrea. O que significa dizer que a Federação Brasileira é uma cláusula pétrea. Dizer que a Federação Brasileira é uma cláusula pétrea significa dizer que ela está protegida, a forma federativa brasileira está protegida pela Constituição e ela não pode ser abolida da Constituição. As cláusulas pétreas são institutos jurídicos de tão importante que são, eles não podem ser abolidos do texto constitucional. Ok? Não podem ser abolidos do texto constitucional. Por isso que eles são chamados de cláusulas pétreas. E dentre as cláusulas pétreas nós vamos encontrar a forma federativa de Estado. Onde estão essas cláusulas pétreas, Daniel? Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Nós vamos estudar isso lá na frente. Uma das cláusulas pétreas, forma federativa de Estado. Significa dizer que o Brasil não pode deixar de ser um Estado federal. Ok? Esta característica que proíbe o Brasil de deixar de ser um Estado federal, ela gera como consequência uma outra característica. Então, além de ser uma cláusula pétrea, a Federação Brasileira, por conta disso, ela é indissolúvel. Ela é indissolúvel. Isso tem nome, tá? Isso tem nome. Princípio da indissolubilidade federativa. Princípio da indissolubilidade federativa, ou seja, a Federação Brasileira é indissolúvel. Também pode aparecer na tua prova. A Federação Brasileira não pode ser separada. É vedada a separação dos entes federativos. O princípio da indissolubilidade federativa diz que um ente federativo não pode se separar dos demais. Então vamos imaginar um pequeno exemplo hipotético. Sei lá, vou inventar um exemplo hipotético. Vamos imaginar que um determinado estado da federação quisesse, assim, porventura, se separar do restante do Brasil, porque eles são uma outra nação. E aí, porventura, eles se colocariam lá na frente da sua fronteira, com o costelão no chão, tomando chimarrão, com suas bombachas, e falassem, ninguém entra mais aqui, porque nós somos uma nação diferente. Um caso hipotético, né? Beijo aí, pessoal do Rio Grande do Sul. Se um ente federativo fizesse isso, isso ensejaria a possibilidade da União, na tentativa de restabelecer o Pacto Federativo, decretar aquilo que nós chamamos de intervenção federal. E um dos motivos da intervenção federal é exatamente manter o Pacto Federativo. Então, nenhum ente federativo pode se separar dos demais. Então, depois da eleição, nós tivemos um discurso radical sendo propagado pelo Brasil, né? Temos que separar o Nordeste do Brasil, temos que separar, São Paulo tem que ser separado. Sabe esses caras retardados que não conhecem muito de direito e que só querem inflamar a sociedade? Pronto, eles propõem coisas como essa, que são inconstitucionais. Entenderam a ideia? É inconstitucional. Porque uma das características do princípio federativo é que ele é um pacto indissolúvel. Eu só posso deixar de ser uma federação se eu mudar de Constituição. Aí eu tenho que ter um novo Estado, uma nova revolta, um golpe de Estado. Então, o que acontece? Guardem essa característica, porque essa característica é super cobrada em prova. Tudo bem até aqui?
Alguma dúvida sobre o que eu falei até aqui? Posso avançar? Posso? Tranquilo? Vejam que eu estou no primeiro princípio daqueles que eu me propus para falar. E esse, sem dúvida, é um dos que tem mais conteúdo, mais elementos que podem ser explorados aí na sua prova. Beleza? Posso avançar? Então a gente sai desse princípio agora. Tentei falar o máximo de coisas sobre ele. Lá na frente nós vamos estudá-lo precisamente quando a gente for estudar a organização do Estado, que é um dos temas que nós vamos trabalhar aqui com vocês. E aí a gente volta para este princípio aqui na prática, né? Agora vamos trabalhar com o segundo princípio. O segundo princípio, que é o princípio da tripartição dos poderes. Princípio da tripartição dos poderes. E para a galera que está no online, que está assistindo essa aula hoje pela primeira vez, conhecendo um projeto aqui do Focus, essa aula é para te dar um nível de como que vai ser o nosso comprometimento com você em termos de conteúdo, né, que todos os professores vão fazer. Nossa preocupação é que vocês se preparem realmente para todos os concursos. O nível de preparação vai ser esse. Você vai pegar um concurso Juninho, e o Juninho vai te pedir decoreba, que nós já vimos aqui o que tem que ser decorado, mas vai chegar questões que vão te pedir nesse nível aqui. Nível de questões mais aprofundadas, e você vai estar preparado também. Essa é a garantia que você tem, tá? Vamos agora para o segundo princípio, o princípio da tripartição dos poderes. O princípio da tripartição dos poderes, ele está fundamentado no artigo 2º da Constituição Federal, tá? E como o próprio nome diz aqui, quando ele fala tripartição dos poderes, ele está dizendo que o poder do Estado, ele é tripartido. E ele é tripartido em quais? Em 3 poderes. Nós temos o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Este princípio da tripartição dos poderes pode aparecer na sua prova também com o nome de princípio da separação dos poderes, mesma coisa. Então, tripartição dos poderes e separação dos poderes é a mesma coisa. Mas a doutrina moderna rejeita o termo separação dos poderes, que é o termo, inclusive, utilizado pela Constituição Federal. Por que a doutrina moderna critica o termo separação dos poderes? Porque quando você fala separação dos poderes, dá uma ideia de que são 3 poderes separados. E não é essa a ideia da Constituição. Na verdade, existe um poder, o poder do Estado. Este poder se manifesta através de 3 funções. Entenderam a ideia? Esta reflexão que eu fiz aqui agora já caiu inúmeras vezes em prova. Apesar do texto constitucional chamar poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, você precisa entender que estes 3 não é que cada um é um poder. Na verdade, os 3 são faces do poder do Estado. E este poder se manifesta através dessas funções. Uma função executiva, uma função legislativa, uma função judiciária. Feita essa reflexão aqui, que é uma reflexão que já caiu em prova, durante as aulas eu vou utilizar a nomenclatura constitucional. E a nomenclatura constitucional chama de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Nós vamos nos comunicar dessa forma, porque é do jeito que a Constituição diz. Mas você tem que lembrar que eles são, na verdade, todos faces do mesmo poder, que é o poder do Estado. Então, eles não têm divisão. Eles têm que caminhar na mesma direção. Tudo bem? E aí o artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Então, a característica principal desses 3 é que eles são independentes. E, ao mesmo tempo que eles são independentes, eles são harmônicos entre si. Pelo menos deveria, né? Harmônicos entre si. Então, quando a gente fala que eles são independentes, pergunta de prova, existe hierarquia entre eles, sim ou não? Lógico que não. Se eles são independentes entre si, então não tem hierarquia. Por que eu acho, então, que a Dilma manda no Brasil? Da onde foi que a gente tirou, né, com a nossa cabeça que o presidente manda no Brasil? Entenderam a ideia? Olha como é que é leiga a nossa percepção. E olha como é que é inocente a nossa ideia que, tirando ela, eu resolvo o problema. Se, na verdade, nós temos 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si.
E ninguém manda em ninguém. Entenderam a ideia? Então, o que cada um desses poderes vai fazer dentro do Estado é desenvolver uma função principal. Então, o Executivo tem como função principal dentro do Estado a função de administrar o Estado. Essa é a função principal do Poder Executivo, administrar. Então, por que foi feito o processo? Por que tem um processo hoje de impeachment contra o presidente da República? Porque ela não administrou bem o Estado, que era a função principal dela, entendeu? Função do Poder Executivo, administrar o Estado. Função do Legislativo principal. Qual que é a função do Legislativo? Legislar. Ele vai criar leis, ele vai inovar o ordenamento jurídico. Mas esta não é a única função principal do Legislativo. O Legislativo é o único dos 3 poderes que possui 2 funções principais. Guarde isso, porque despenca em prova. Então, o Legislativo, além de legislar, ele também fiscaliza os demais poderes. Eu sei que começou a te dar um pânico agora, mas é assim. Então, o Legislativo também fiscaliza os demais poderes. Vai fiscalizar no que tange às contas públicas, ao dinheiro público. Aumentou o pânico. E, então, o Legislativo são 2 funções principais, a função de legislar e a função de fiscalizar. E o Judiciário? O Judiciário tem a função principal de julgar. É a chamada função jurisdicional. É a função de dizer o direito, é a função de aplicar o direito ao caso concreto. Então, o Judiciário, ele vai exercer a chamada função jurisdicional. Ele vai pegar o direito e aplicar o direito ao caso concreto. Entenderam que cada um dos poderes tem a sua própria função principal? Tudo bem? Só que se cada poder exercesse só a sua função principal, ia ser muito mais difícil para o Estado funcionar. Ficaria muito engessado, né? A Constituição, então, criou uma dinâmica que permite que cada poder, além da sua própria função principal, também possa exercer de forma acessória a função do outro poder. Quando um poder exerce a sua própria função principal, nós chamamos isso de função típica. Guarde isso. Então, função típica de um poder é a sua função principal. Quando um poder exerce a função do outro, nós vamos chamar isso de função atípica. Função atípica é quando um poder exerce de forma acessória a função do outro poder. Pegando então aqui um exemplo do Poder Executivo. O Poder Executivo tem como função típica administrar o Estado. Então, o que ele faz como administrador do Estado? Ele cuida das contas, ele compra, ele contrata. Mas, eventualmente, o Poder Executivo pode exercer a função atípica de legislar. Um exemplo do Executivo exercendo a função atípica de legislador. Quando o presidente edita a medida provisória. Não é a principal função do presidente legislar, mas a Constituição permite que, eventualmente, ele edite a medida provisória. Então, ele vai estar agindo como função atípica de legislativo. Questão de prova, estava resolvendo com os alunos sábado na turma do tribunais. Questão de prova que já caiu várias vezes. Assinale alternativo que contém uma função atípica do poder executivo. Cai lá, pum, editar medida provisória, decreto autônomo, função atípica do executivo, entendeu? O executivo também pode exercer uma função atípica de julgar. Então, quando o executivo, por exemplo, julga um outro servidor público que cometeu falta disciplinar, um PAD, não é a principal função dele julgar, mas eventualmente ele pode exercer a função jurisdicional de forma atípica. Entenderam a ideia? Da mesma forma, cada um dos outros poderes também pode exercer a função do outro poder. Ficou claro isso aqui? Beleza? Queridos, alguém manda em alguém ali? Não, né? Mas a Constituição ficou com medo de aparecer um louco. E esse louco chefiasse um dos poderes. E ao chefiar o poder, ele quisesse derrubar os outros poderes. Não que isso já tenha acontecido, loucos no Brasil. Mas, para evitar que um louco tente derrubar os outros poderes utilizando todo o seu poder, a Constituição criou um sistema de equilíbrio e controle recíproco entre os poderes. Esse sistema cai muito em prova e ele é chamado de sistema de freios e contrapesos.
sistema de freios e contrapesos. E o que é o sistema de freios e contrapesos? Um sistema de controles recíproco entre os poderes, de forma que um poder nunca fique tão foda que não dependa do outro. Como é que eu vou enxergar o sistema de freios e contrapesos na minha prova? Todas as vezes que eu encontrar um fato ou um ato que dependa de mais de um poder para ele ocorrer, estou diante do sistema de freios e contrapesos. Então, encontrei uma parada que depende de mais de um poder para ele acontecer, sistema de freios e contrapesos. Vamos pegar um exemplo? Dei 3 exemplos para vocês. Exemplos super atuais, hein? Olha como é que isso aqui vai despencar nas provas de 2016. Tema que vai despencar nas provas de 2016. Primeiro exemplo. Presidente da República comete crime de responsabilidade. Quem que processa o presidente por crime de responsabilidade? Está acontecendo, gente. Televisão, lembra? Televisão. Quem que processa o presidente por crime de responsabilidade? Senado Federal. O presidente Dilma está sendo processado agora no Senado Federal por crime de responsabilidade, ok? É o Legislativo julgando o Executivo, conseguiu perceber? Mas quem vai presidir a sessão de julgamento dentro do Senado Federal? O presidente do STF, que é do Judiciário. O Legislativo julga o Executivo por crime de responsabilidade sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Judiciário. Entenderam aqui? 3 poderes em torno de um ato só, sistema de freios e contrapesos. Segundo exemplo. Qual dos 3 poderes faz lei no Brasil? Legislativo. Tá, o Legislativo faz a lei que quiser e pronto, tá valendo? Não, depende de sanção do presidente. Ou seja, uma lei produzida no Legislativo depende de aprovação do presidente, que é executivo. E se porventura essa lei entrar em vigor e ela for inconstitucional, quem que vai declarar a inconstitucionalidade dela? O Judiciário. Sistema de freios e contrapesos. Tudo bem? Terceiro exemplo. Quem escolhe o ministro do Supremo Tribunal Federal? Presidente da República. Olha que louco. Mas ele tem que ser aprovado pelo Senado Federal, que é legislativo. Entendeu o que é sistema de freios e contrapesos? Nenhum poder é tão foda que não dependa do outro. Essa é a garantia de equilíbrio entre os poderes. Tranquilo? Essa questão cai direto em prova. E o contrário do sistema de freios e contrapesos é a separação entre os poderes. Se o sistema de freios e contrapesos é controle recíproco, separação dos poderes é separação entre eles. Então tem coisa que só cada poder vai fazer, sem interferência do outro lá, dentro da sua autonomia como poder. Tudo bem até assim? Tranquilo até aqui? Posso avançar? Queridos, para a gente fechar o princípio da tripartição dos poderes, eu quero que vocês guardem que este princípio também é uma cláusula pétrea. Também é uma cláusula pétrea. Dizer que este princípio é uma cláusula pétrea significa dizer que ele não pode ser abolido da Constituição Federal. Dizer que ele é uma cláusula pétrea significa dizer que ele não pode ser abolido da Constituição Federal. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Veja que com o tempo alguns termos jurídicos começam a se repetir e começam a ficar mais firmes na sua mente. Por isso que é um processo. Tem que ter paciência. Tá? Principalmente se é a primeira vez que você está vendo esse conteúdo. É um conteúdo que requer paciência para que você vá amadurecendo ele com o tempo. Tá? Posso avançar? Eu quero fazer uma pequena brincadeira com vocês agora. Nós vamos sentar então no chão das mãos. Lógico que não, né, gente? Olha só. A brincadeira é o seguinte. Essa é uma brincadeira reveladora de caráter. O que é uma brincadeira reveladora de caráter? Vixe, se preocupou? Né? Não, já pode ali, ó. Não filme ele não. Já. Gente, essa é uma brincadeira que vai te medir o seu nível de conhecimento do país onde você mora.
Então, todas as perguntas que eu fizer, tipo, elas tinham que ser muito óbvias para você. Se elas não forem óbvias, significa dizer, putz, que merda, o meu país não me ensinou isso. Pode culpar alguém, não é você, tá? Porque aí não produz autoconhecimento nisso aqui. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. O que eu vou fazer agora? Para você entender o que é o Brasil, eu vou juntar esses dois princípios aqui. Eu vou juntar o princípio federativo com o princípio da tripartição dos poderes. Então, o que eu terei aqui? Eu terei esses três poderes, eu terei União, Estados, DF e os municípios. Lembra que eu falei que cada ente federativo tem a sua própria autonomia? E uma das formas de autonomia dos entes federativos está na sua capacidade de autogoverno e auto-organização. A capacidade de autogoverno e auto-organização permite que cada poder se auto-organize através das suas constituições ou normas fundamentais. Cada ente se organize através das suas constituições ou normas fundamentais. E o autogoverno permite que cada ente estruture seus próprios poderes. Significa dizer, então, que se eu olhar para a União, é possível que eu encontre os poderes lá dentro. Ok? Então, a brincadeira é, vamos descobrir quem são os poderes de cada ente federativo. Olha como é que é fácil. Simples. A União tem poder executivo? Sim. Quem que administra a União? Presidente da República. A União tem legislativo? Sim. Quem é o poder legislativo da União? Não. Sendo bem preciso para questões de prova. O legislativo da União é o Congresso Nacional. Este é o órgão. Ok? Congresso Nacional. A União tem poder judiciário? Quem representa o judiciário da União? Na verdade, são vários órgãos. Vários. Nós vamos aprender todos eles, mas é uma porrada de órgão que representa o judiciário da União. Ok? Vamos para o Estado agora, que é mais a praia de vocês. Quem que é o executivo do Estado? Governador. Né? Quem que é o legislativo do Estado? Quem que é o legislativo do Estado? Assembleia Legislativa. Cada Estado tem a sua Assembleia Legislativa. Quem que é o judiciário do Estado? Tribunal de Justiça. Cada Estado tem o seu. Viu como é que é foda? Esse é o país onde você nasceu e mora. Olha que louco, né? A gente pegou dois princípios, estamos juntando eles para a gente entender o que é cada coisa que a gente se sujeita às paradas, mas a gente não sabe o que é. Por que tem que votar pro governador? Porque mandaram? Não, porque eu tenho que votar no cara que administra, entendeu a parada? Vamos pro município? Agora comandou geral, velho. Vamos lá. Municípios. Tem poder executivo no município? Quem que é o executivo do município? Prefeito. Chega, aumentou o volume aqui da turma, né? Tem legislativo no município? Quem que é? Câmara de Vereadores. Quem que é o judiciário do município? Como é que é? Putz, imagina se essa questão caísse na tua prova, você ganhar 15 mil por mês para sempre. Você passar no concurso, só faltava acertar essa questão. Quem que é o judiciário do município? Você... Né? Guardem, porque essa questão é ultra mega power. Município não possui poder judiciário próprio. Município não possui poder judiciário próprio. Isso aqui é uma limitação na autonomia municipal. Tá, Daniel? Se eu tenho um problema, então, quem que vai exercer a jurisdição dentro do município? Eu estou aqui em Cascavel. Quem que vai me socorrer? Ou é o poder judiciário da União, ou o poder judiciário do Estado. Então, se você vai em Cascavel, no Fórum de Cascavel, o que é o Fórum de Cascavel? É um braço do Poder Judiciário do Estado, se ele for um fórum do Tribunal de Justiça. Porque pode ser um fórum da Justiça Federal, que fica ali na Rua Paraná. E se for um fórum da Justiça Federal, é o Poder Judiciário da União. Ele é um braço. Ou pode ser um fórum da Justiça Trabalhista, que fica lá perto do Detran, no final da Tancredo. E aquele é um fórum do Poder Judiciário da União também, porque o Tribunal de Justiça, a Justiça do Trabalho é da União. Entenderam a ideia? Então o município não tem poder judiciário próprio. Tudo bem até aqui?
Lógico que não, porque ainda falta o Distrito Federal. E aqui agora revela o caráter de qualquer ser humano. Porque o cara que sabe, velho, a estrutura do Distrito Federal, ele vai acertar qualquer questão de prova. O Distrito Federal tem executivo? Detalhe, eu falei na aula. Poder Judiciário tem poder executivo. Quem que é o executivo do DF? Governador. Então o Distrito Federal tem um governador. Agora, filho. O Distrito Federal tem legislativo? Tem. Quem que é o legislativo do Distrito Federal? Vai ganhar, quem acertar, vai ganhar um beijo. Do nosso câmera ali. Parece a cara... Parece que nós vamos assustar as meninas. Quem que é o legislativo do DF? O legislativo do DF é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lembra que eu falei que o Distrito Federal ele tem competência híbrida? Ora age como se fosse um estado, ora age como se fosse um município. Então ele pegou a palavra Câmara do município, pegou a palavra legislativo do estado, juntou e criou um nome para sua casa chamada Câmara Legislativa do Distrito Federal. Entenderam? Ok? Questãozinha top, 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 top. Distrito Federal tem poder judiciário? Eu me recuso, professor, a falar. Eu já errei muito hoje. Né? Sim, o Distrito Federal existe o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui, importantíssimo. Apesar de existir um Tribunal de Justiça que cuida da jurisdição dentro do Distrito Federal, este Tribunal de Justiça não pertence ao Distrito Federal. E essa questão é uma questão de altíssimo nível para a tua prova. Cuidado. O TJDF, ele exerce a jurisdição dentro do DF, mas não pertence ao Distrito Federal. O TJDF pertence à União. Porque a Constituição disse que o TJDF é organizado e mantido pela União. Ela disse, quem sou eu para discordar? Ok? Isso também é uma limitação na autonomia do DF, que o DF não tem um poder judiciário organizado e mantido por ele. Existe um poder judiciário que cuida só da justiça do DF, mas não é do DF. É diferente do município. O município não tem judiciário. Entenderam aqui? O DF existe um judiciário que cuida do DF, mas não pertence ao DF, porque é organizado e mantido pela União. Ou seja, fazer um concurso para o TJDF é a mesma coisa que fazer um concurso, por exemplo, para o TSTF. Faz parte do Poder Judiciário da União. Nós vamos aprender isso na aula de Poder Judiciário. Tudo bem até aqui? Questãozinha top. Eu falei uma parada aqui super importante. Eu quero abrir um parênteses aqui na aula. Eu falei que quem cuida do Poder Judiciário do DF é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E aí surgiu esse termo aqui. Territórios. Territórios, só para a gente ficar claro aqui, para a gente avançar, ele é um adendo à aula do princípio federativo, tá? Um adendo à aula do princípio federativo. O que é esse territórios aqui? Esse território aqui não é a porção de terra onde está localizado o Brasil. Território aqui é uma figura que o Brasil já teve, o pessoal mais antigo deve lembrar. Eu não lembro que eu não era nascido, mas em 1988, né, quando tivemos a nova Constituição Federal, o Brasil deixou de ter territórios. Mas antigamente tinha, o Acre era um território, Fernando de Noronha era um território, Amapá era um território. Hoje são chamados de ex-territórios, porque eles se transformaram em entes federativos. Tá, Daniel, mas o que é esse território? Esse território é quando o Brasil tem uma porção de terra que ele não sabe o que fazer com ela. E enquanto ele não sabe o que fazer com ela, ele chama de território. Até decidir o que vai fazer. Imaginemos que o Brasil invadisse o Paraguai e pegasse a cidade de Leste, o que eu acharia uma ideia muito interessante, né? Pegasse a cidade de Leste para ele. Pronto, aquele pedaço de terra, o que vira ali? Vai ser o quê? Vai ser um novo estado? Vai ser um município do Paraná, do Mato Grosso? O que vai ser aquilo lá? Não sei. Enquanto eu não sei, vou chamar aquilo de um território. Tudo bem? Território não é ente federativo. E essa é a questão mais cobrada em provas sobre território. Então, quando aparecer na tua prova assim,
a organização política administrativa do Brasil é formada pela União, Estado, DF, município e território, marque errado. Porque território não é ente federativo. E por que ele não é ente federativo? Porque ele não tem autonomia política. Tá, Daniel, mas o território tem... Qual a natureza jurídica de um território? Território é uma autarquia federal. Guarde isso. Essa questão é nível altíssimo. Território é uma autarquia federal. Lembre-se, o território é uma autarquia que vai estar vinculada à União. Daniel, o que é autarquia? Vocês vão aprender isso quando tiverem aula de direito administrativo. Território é uma autarquia federal que não tem autonomia política e fica subordinado à União, até decidir o que vai acontecer com ele. Tá? É só uma pincelada sobre o território, porque a gente vai utilizar ele em alguns momentos aí da nossa aula até a gente chegar em organização do Estado, onde eu volto a falar dele. Tudo bem? Então, quem faz a jurisdição do território é o TJDFT. Então, toda vez que tem um problema num território, se o Brasil tivesse território hoje, quem resolveria era o TJDF. Porque ele é o TJ do Distrito Federal e dos territórios. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Você percebe que vindo aqueles dois princípios, o Brasil já começa a ter uma visão mais clara para a gente começa a entender um pouco do que é o Brasil, né? Você começa a ter uma visão política do Brasil. Você começa a ter uma visão que já te permite discutir de uma forma mais madura a política nacional. E não essas discussões idiotas de Facebook. Porque as discussões idiotas de Facebook, elas emburrecem o ser humano. Porque as pessoas não sabem o que estão falando lá. Elas vão jogando. Então, quando o cara olha e fala assim, tem até uma das perguntas aqui do um aluno aqui. Quando o cara olha e fala assim, para acabar com essa corrupção, vamos fazer uma intervenção militar constitucional. Aí o cara olha e fala, porra, boa ideia. Aí o cara, eu pego a Constituição, começo a folhear e vou procurar esse troço, não existe lá. De onde esse cara tirou isso ali? E as pessoas compram a ideia e compartilham, né? Porque hoje é assim. Ai, que legal, compartilha. Foto da Dilma com o Hitler. Nossa, gente, olha, a amiga do Hitler, compartilha. Sabe essas coisas idiotas que a gente faz inconsciente? Isso emburrece a gente para uma prova e você vai errar a questão da prova. Por quê? Porque você vai pegando esse conceito leigo e você vai achando que essa é a verdade. Quando, na verdade, não existe intervenção constitucional militar. Porque a intervenção constitucional, ela não é militar, ela é da União. Nos casos que estão previstos na Constituição. Acabou. Né? Vamos tirar o presidente da República pelo militar. Chama-se golpe militar, não é intervenção constitucional militar. Entendeu? E o Brasil já teve 4. Salvo engano, 4. Teve vários. Posso avançar aqui? Então, a gente parte desses dois princípios, vamos para o terceiro agora, que é um dos princípios que está em crise no Brasil hoje. Um dos princípios que está sendo mais atacado no Brasil hoje é este terceiro princípio aqui. Né? Princípio democrático. Onde que está fundamentado o princípio democrático? O princípio democrático está fundamentado no artigo 1º da Constituição Federal. E o artigo 1º vai fundamentar o princípio democrático em 2 momentos. Primeiro, ele vai dizer que a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito. E depois ele vai dizer isso no parágrafo único também. E o que é este princípio democrático? A democracia é o regime de governo adotado no Brasil. Regime de governo adotado no Brasil. E qual que é a característica do regime de governo democrático? Que na tua prova pode aparecer também, ao invés de regime de governo, regime político. Tanto faz. Regime de governo e regime de político são sinônimos. O regime de governo democrático, ele parte de um pressuposto. E qual que é esse pressuposto? O pressuposto de que o poder do Estado não é do Estado. O poder do Estado é do povo. Esse é o pressuposto do regime democrático. Ou seja, o regime de governo democrático está baseado naquilo que chamamos de soberania popular. A soberania popular, ela é o que está escrita no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. E o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, a democracia no Brasil, ela está fundamentada num poder que nasce da vontade popular. O Estado não tem poder por si só. Na verdade, o poder que o Estado possui para gerenciar as coisas é dado por nós. Qualquer outra forma, Daniel, se não fosse uma democracia? Seríamos um outro regime e governo, onde o Estado teria o poder e mandaria a gente fazer o que ele quisesse. Então nós temos teocracia, autocracia, temos vários outros tipos de regime de governo. A democracia tem essa vantagem. A vantagem do poder do Estado está nas mãos do povo. E a Constituição disse que a democracia brasileira ela pode ser exercida por representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então nós chamamos a democracia por meio de representantes eleitos de democracia indireta. A democracia indireta é aquela que eu exerço por meio de representantes eleitos. Então, se eu escolho um governante, significa dizer que eu vou exercer o meu poder através dele. Quando eu voto em um governante, eu estou exercendo o meu poder, fruto da democracia, de forma indireta, por meio de representantes, tudo bem? Então, se eu voto em um governante que rouba, eu estou dizendo, eu roubaria se estivesse lá. Entende a ideia? Porque ele é meu representante. Ele está fazendo o que eu faria se eu estivesse lá. E se nós só pensarmos isso na próxima eleição, isso já vai fazer uma grande diferença para o Brasil. Quem que eu gostaria que representasse o meu interesse lá? Né? Simples, uma pergunta básica, simples, mas que melhora a sua postura como político. Mas a democracia também pode ser exercida de forma direta. De forma direta nos termos da Constituição. Essa questão sempre cai em prova. Como se dá a democracia direta no Brasil? Existem 4 ferramentas que a própria Constituição estabeleceu para exercício da democracia direta. A democracia direta ela pode ser exercida por meio do plebiscito. Ela pode ser exercida por meio do referendo. Pela iniciativa popular. Iniciativa popular. E pela chamada ação popular. São 4 instrumentos que vão permitir o exercício da democracia direta. Ou seja, não tem intermediário, aqui eu exerço diretamente o meu poder político. Ok? A democracia direta por meio do plebiscito e referendo, você tem que guardar que plebiscito e referendo são espécies de consultas populares. Consultas populares. Ou seja, o governante quer tomar uma decisão, ele consulta o povo para saber o que o povo acha. Se a consulta é antes da tomada de decisão, nós temos um plebiscito. Então, o plebiscito ele é antes. Se a consulta é depois da tomada de decisão, nós temos o referendo. Referendo depois. Essa questão é muito explorada em prova. Então, plebiscito é uma consulta popular feita antes, referendo é uma consulta popular feita depois. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Plebiscito antes, referendo depois. Exemplo de plebiscito, em 1993, quando nós tivemos a chamada emenda de revisão no Brasil. A emenda de revisão, ela permitiu que o Brasil reavaliasse a estrutura da Constituição de 88 e mudasse algumas coisas. Então, em 1993, alguns de vocês podem lembrar, eu não era nascido ainda, mas me contaram que em 1993 nós tivemos a opção de mudarmos, por exemplo, de república para monarquia. E aí os artistas da Globo iam na televisão vestido de rei, de rainha, falavam, olha que lindo, gente, vai ser a gente ser uma monarquia. Aí outros falou, não, é muito melhor sermos uma república. Também tivemos a oportunidade de mudar de presidencialismo para parlamentarismo. Olha, gente, vai ser muito legal, temos o primeiro-ministro e tal. E aí tivemos um plebiscito para a escolha disso. E o Brasil entendeu que não devia mudar, que devia permanecer do jeito que estava. E permanecemos república, permanecemos presidencialismo. Plebiscito. 2 anos atrás tivemos ali a proposta de divisão do Estado do Pará. Um abraço pessoal do Pará aí. Próxima vez traga um açaí, manda um açaí para nós aí, um tacacá, né? Um pato no tucupi.
Ó, pedir os pratos típicos lá, velho. Só pegar no ver-o-peso lá. Ó, ver-o-peso lá, tradicional. Então, no Pará ia ser dividido. E aí, o que tinha que fazer? A Constituição manda, antes de dividir um estado, tem que perguntar para a população. E aí teve um plebiscito no estado do Pará para dividir o estado do Pará. E a população falou, não divide não, deixa do jeito que está. Entenderam a ideia? Isso é plebiscito. Referendo. Já tivemos referendo? Já. Referendo de desarmamento. Estatuto de desarmamento veio uma regra proibindo a venda de arma no Brasil. Sujeitou-se a referendo e a população olhou e falou assim, não, queremos continuar a venda de arma no Brasil. E pronto. A decisão feita no plebiscito e referendo é soberana. Porque ele é fruto da vontade popular. Entenderam a ideia? Iniciativa popular. A iniciativa popular é uma forma de iniciar o processo de criação de leis no Brasil. É a lei de iniciativa popular, é quando o cidadão propõe a criação de lei. Eu já propus algumas. Não sei se vocês conhecem as leis que eu propus. Eu propus uma lei chamada Lei de Crimes Hediondos, já ouviram falar? Teve outra lei que eu propus também, a Lei de Ficha Limpa, conhece? Eu propus essas duas. Como assim, professor, você propôs? Eu, mas milhões de brasileiros. Porque para você propor uma lei de iniciativa popular, você tem que ter pelo menos 1% do eleitorado nacional. E este eleitorado tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados da federação. E em cada estado tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Se você só estava ouvindo isso e achou que isso fosse uma informação irrelevante, eu teria um pouco mais de cuidado, porque quando cai essa pergunta na prova, ninguém responde. Porque ninguém lembra que tem que ter 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação, e em cada estado tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Então, se eu fosse você, eu anotava e decorava essa informação. Tá, Daniel, e onde é que está isso na Constituição? Artigo 61, parágrafo 2º. Você vai ler exatamente o que eu falei agora. Para se propor uma lei de iniciativa popular, é necessário ter 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação, e em cada estado a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Com essa conjuntura, com essa composição, se propõe uma lei de iniciativa popular. Beleza? Por último, nós temos a ação popular, que é um remédio constitucional, nós estudaremos esse remédio lá na frente, um remédio constitucional em que o cidadão, para fiscalizar o poder público, ele pode fiscalizar através dessa ação, toda vez que a moralidade administrativa estiver em perigo, o patrimônio público, patrimônio histórico-cultural, preservação do meio ambiente, isso tudo está lá no artigo 5º, inciso 73, tá? Estes aqui, plebiscito, referendo, iniciativa popular, aparecem no artigo 14 da Constituição Federal. Os requisitos da iniciativa popular, artigo 61, parágrafo 2º. Ação popular, artigo 5º da Constituição, inciso 73. Todos eles nós trabalharemos individualmente e em sala de aula ainda, nas nossas aulas, ok? Aqui era só para mostrar para vocês como a democracia no Brasil pode ser exercida. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Eu estava lendo, isso foi uma questão de prova muito curiosa, porque ela veio num texto muito bacana, foi uma questão do CESP em 2016, tá? Questão super atual do CESP. A democracia, ela permite que as pessoas, cada um manifeste a sua opinião sobre a vontade política. Então, essa divergência que nós temos no Brasil hoje, em que parte da população é a favor, por exemplo, do impeachment e outra parte da população não é a favor do impeachment, isso é democracia. E aí o CESP trouxe essa questão. A democracia não é simplesmente o direito que eu tenho de expor a minha opinião. A democracia é isso, mas é também o dever que eu tenho de aceitar aquilo que for colocado pela maioria. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente acha que a democracia é simplesmente ir lá e tacar pedra, né? Vamos tacar fogo, vamos invadir, vamos quebrar tudo. Não, a democracia, ela é manifestação da opinião e da minha vontade, mas ela também é a aceitação da vontade da maioria. Entende a parada? Então, essa questão veio no CESP agora, acabou de vir no CESP, questão muito top, onde ele fez essa construção do princípio democrático aqui, com um princípio com essas características. Tudo bem até aqui? Fechamos? Queridos, faltam agora 2 princípios e antes da gente fechar, eu queria
A dúvida do Leandro Henrique Santos Marques. Leandro, sua dúvida vai ficar para a próxima aula, tá? Porque a gente vai falar aqui do princípio republicano. A dúvida da Ana Luísa Elias aí. Prof, ninguém tem soberania, mas se rola tipo assim. Muito boa, bem jurídica, né? A sua construção aqui. Mas se rola tipo assim, a ditadura militar e tal, e ninguém mandaram um golpe, daí a soberania rola ou não rola? E rola para o executivo, o legislativo, o judiciário. Pô, Ana Luísa, show de bola aí. A parada é o seguinte, irmão. A parada, assim... Não entendi a sua pergunta, tá? Ficou bem elaborada assim, mas não entendi. Vamos lá. Ninguém tem soberania, mas se tipo rola assim uma ditadura militar e tal, e ninguém mandar o golpe, daí a soberania rola ou não rola? E rola para o executivo, legislativo e judiciário. Então, só para explicar, o que seria aqui... A ditadura militar, ela sempre ocorre fruto de um golpe de Estado, tá? O que seria um golpe de Estado? Imaginemos que o que ocorreu agora com a tirada do presidente fosse patrocinado pelos militares. Os militares chegassem lá, tirassem o presidente do poder e invadissem todos os poderes. Isso seria um golpe de Estado e se instalaria uma ditadura militar, que foi assim que se instalou nas outras épocas do Brasil. O que geralmente uma ditadura militar faz? Ela tira a autonomia dos poderes. Vamos pegar o exemplo agora acho que foi a Venezuela, salvo engano, foi o que a Venezuela fez. O que o maluco fez lá? O maluco chegou e falou assim, ó, vamos cerrar todo o parlamento, vamos fechar o parlamento, os poderes estão na minha mão, pá, e vamos reformular tudo. E o cara vai lá e altera a Constituição de forma unilateral, mudando toda a estrutura. Isso seria uma ditadura militar. Tá? Então, seria todo o poder nas mãos de um cara e ele aniquilaria o poder, mitigaria o poder dos outros poderes. Seria mais ou menos isso aí, ok? Isso que seria uma ditadura militar. E a do Leandro, na próxima aula, eu respondo, tá? E da Giane eu falei, do Luiz Cláudio aqui. Luiz Cláudio, entendeu aqui por que a União, o Pacto Federativo é indissolúvel? Exatamente. Aqui ele fala, né? Sobre o artigo 1º, a união indissolúvel do Estado, isso quer dizer que qualquer ação para tentar separar o país, como alguns movimentos que vemos hoje, isso é inconstitucional? Completamente constitucional, porque nenhum movimento pode hoje ter a tentativa de separar os entes federativos dos demais entes federativos. E para a gente fechar, tem umas questões aqui que dá para a gente fazer agora, com a aula que a gente teve. Eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês, rapidamente. Eu coloquei aqui 5 questõezinhas aqui. A primeira questão, por exemplo, já dá para a gente fazer aqui com tranquilidade. Olha só que legal. É uma questão aí de 2016, da prova do TRT da 8ª região, uma prova de analista. E ele coloca, assinale a opção correta, prova da FCC, né? Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Letra A. A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizam o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde. Putz, acabamos de falar isso aqui, né? Tá certo ou errado isso aqui? Certíssimo, né? Acabamos de falar, né? Vamos ver o que tem de errado nas outras, que é o mais importante agora. Quando a gente identifica o que está certo numa questão, a gente não pode deixar de ir nas outras assertivas para descobrir o que está errado, que é aqui que você cresce. B. A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação normativa, de modo que da sua previsão na Constituição não resulta grande eficácia jurídica em razão do seu conteúdo abstrato. Apesar do texto ser muito robusto e bem jurídico, ele é perfeitamente, você vê que está errado, porque dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana é eminentemente filosófico e ético é você ignorar todas as normas de direitos fundamentais que existem na Constituição, por exemplo, que vão determinar comportamentos que estão de acordo com a dignidade da pessoa humana. Então, ele é o princípio de maior valor da Constituição, exatamente porque a sua concretude é real. Existem leis e normas que vão dar concretude ao princípio, tá? Então, a questão está errada, pois ele não é um conceito eminentemente ético-filosófico e insuscetível de detalhada qualificação normativa. Ele tem norma dando qualificação para ele. C. O valor social do trabalho possui como traço caracterizador primordial e principal a liberdade de escolha profissional, correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção. O que está errado aí? Será que é o valor social do trabalho
que tem como característica principal liberdade de escolha da profissão e corresponde ao modelo capitalista de produção? Acho que não, né? O modelo capitalista de produção está relacionado ao valor social do trabalho ou à livre iniciativa? Livre iniciativa. Entenderam aqui? Questão errada. D. A valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente qualquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Quer dizer que se for uma atividade que, por exemplo, essas atividades informais que nós temos, então quer dizer que pode ir lá e ferrar com o trabalhador. Lógico que não, né? Então, a proteção constitucional é para qualquer tipo de atividade econômica, não apenas aquelas que impulsionam a economia brasileira, ok? Veja que o nível dessa questão é uma questão bem mais complexa, bem robusta. E aí, o conceito atual de soberania exprime o auto-reconhecimento do Estado como sujeito de direito internacional, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração. Opa, soberania é autoconhecimento do meu poder, mas está relacionado também ao seu viés externo. E o viés externo significa cooperação, significa integração, abertura para outros países. Ok? Então, questãozinha aí bem top para a sua prova. Essa 2 também é uma questão que a gente consegue resolver. Só que essa 2 é uma questão de certo e errado, tá? Então, vamos direto no comando. O pluralismo político, princípio constitucional fundamental da Constituição Federal, que assegura a participação plural da sociedade, atinge apenas os partidos políticos, não se estendendo a sindicatos, associações, entidades de classe e organizações em geral. E aí, gente, certo ou errado? Dizer que pluralismo político atinge apenas partido político é você limitar o conteúdo desse princípio, porque esse princípio está relacionado, na verdade, com a pluralidade de ideias, é muito mais amplo do que partido político. Tudo bem? A 3 também dá para a gente fazer. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, o ordenamento jurídico brasileiro restringe o uso de algemas no país. Hã? Essa é uma questão muito boa, achei ela muito inteligente, tá? Essa questão está certa. E o que nós temos que restringe o uso de algemas no Brasil? Hoje, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que diz que o uso de algemas no Brasil tem que ser só em casos de extrema necessidade, fundamentada por escrito, quando a vida do preso estiver correndo risco ou quando a segurança da sociedade estiver correndo risco. Então, não posso usar algemas indiscriminadamente. Isso inclui em casa, tá? Então, você que gosta de brincar com a mulherzinha aí, já esconda a sua algema, tá? Porque tá aqui, ó. Está restrito os de algema no Brasil. Beleza? A 4. Olha essa questão que caiu na Defensoria Pública da União, gente, agora em 2016, hein? A prevalência dos direitos humanos, a concessão do asilo político e a solução pacífica dos conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Certo ou errado? Veja que você só responde se você lembrar do que está lá. É uma questão que exige apenas memorização. Acabou de cair na prova da Defensoria Pública da União. Ok? Questão certíssima. E por que eu sei que ela está certa? Porque ela está lá no artigo 4º da Constituição. Se ele falou o princípio que rege relação internacional, artigo 4º da Constituição. Ok? Beleza? Na próxima aula a gente mata essa última questão aqui, porque ela vai trabalhar umas características que eu não falei ainda. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, para a galera que está no online, ainda dá tempo lá, se você não fez ainda a aquisição do seu pacote, do curso que você quiser, aproveitando hoje a promoção que eu estou te dando, né? Para quem não viu a promoção, você vai clicar lá no cupom Daniel Sena. Daniel Sena, aproveita que hoje eu estou com moral, viu? Essa moral não dura muito tempo. Daniel Sena, 30% de desconto em qualquer curso hoje do Focus. Aproveite para você investir na sua preparação, aproveite para você investir aí em toda essa caminhada que vai valer muito a pena. Lá na frente você vai instituir tudo. E se você não tem ainda, ó, Postilona Ultra Mega Power Top com as principais matérias aqui. Esse é o primeiro volume, tá? Estamos produzindo o segundo volume com outras matérias. Mas você já pode comprar também direto no nosso site e que tem a parte de direito constitucional com as matérias que nós vamos trabalhar com vocês aqui. Beleza? Fica aqui com o material de apoio. Beijo no coração, seja bem-vindo ao Focus Concurso e até a nossa próxima aula, hein? Que eu não sei quando será,
mas com certeza será em breve. Beijo no coração, até a próxima.